Você já imaginou que, neste exato momento, pode existir uma batalha acontecendo, invisível aos seus olhos, mas com consequências diretas na sua vida? Uma guerra silenciosa, onde forças espirituais se enfrentam, disputando influência, proteção e destino. E no centro desse conflito existe um nome que atravessa séculos, carregado de autoridade e mistério, e Miguel, o arcanjo. Diferente de tudo que você já ouviu, essa não é apenas uma história antiga, é uma revelação sobre algo que pode estar acontecendo agora, enquanto você assiste. Miguel não aparece com frequência na Bíblia, mas quando surge, tudo muda. Sua presença nunca é comum. Ele não entra em cena para observar, ele entra para agir. No livro de Daniel, ele é chamado de um dos primeiros príncipes, o que indica uma posição extremamente elevada no céu. Isso significa que Miguel não é apenas mais um anjo. Ele ocupa um nível de autoridade que poucos possuem. Mas o mais impressionante não é o cargo, é o que ele faz com ele. Miguel luta. Ele protege. Ele intervém. E é justamente em Daniel que encontramos um dos momentos mais intrigantes de toda a Bíblia. Um mensageiro celestial revela que foi impedido por forças espirituais malignas durante 21 dias. Agora pense nisso, um anjo sendo resistido. Isso mostra que existe uma estrutura espiritual organizada, onde o mal também possui estratégia e força. Mas então algo acontece. Miguel entra na batalha, e muda completamente o cenário. Isso revela algo poderoso, e existem situações que só são resolvidas quando forças maiores entram em ação. Agora imagine quantas vezes você enfrentou dificuldades sem entender o porquê. Situações que pareciam travadas, problemas que surgiram do nada, obstáculos sem explicação. E se, por trás disso, existisse algo além do que você pode ver? A história de Miguel levanta essa possibilidade. Ela sugere que a realidade vai muito além do físico, e que existem batalhas sendo travadas em dimensões que você não percebe. Mas é no livro do Apocalipse que a história atinge seu ponto mais intenso. O céu, conhecido como um lugar de paz absoluta, se transforma em um campo de guerra. De um lado, Miguel e seus anjos. Do outro, Satanás e seus seguidores. Não é uma disputa simbólica, é um confronto direto. Agora visualize isso, luz contra trevas, ordem contra caos, autoridade divina contra rebelião. E no meio disso tudo, Miguel lidera. O resultado dessa batalha é definitivo. Satanás é derrotado e expulso do céu. Isso não apenas marca uma vitória, marca uma mudança no equilíbrio espiritual. A partir desse momento, o mal passa a agir de forma ainda mais intensa na Terra. E isso explica muita coisa. Porque se antes existia uma atuação limitada, agora existe uma urgência maior, um desespero maior. O inimigo sabe que seu tempo é curto. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ignoram, e ele muda completamente a forma de enxergar Miguel. Em um momento registrado na carta de Judas, Miguel disputa com o diabo pelo corpo de Moisés. E ao invés de usar sua própria autoridade, ele diz apenas: "O Senhor te repreenda." Isso é profundo. Porque mostra que, mesmo sendo poderoso, Miguel não age por conta própria. Ele reconhece que toda autoridade vem de Deus. Essa atitude revela uma das maiores lições dessa história. O verdadeiro poder não está em agir sozinho, está em estar alinhado com algo maior. Em um mundo onde todos querem provar força, Miguel mostra que a verdadeira vitória vem da submissão à autoridade divina. Ele não precisa provar nada. Ele simplesmente executa o que precisa ser feito. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Se Miguel, com todo o seu poder, depende da autoridade de Deus, o que isso diz sobre nós? Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, lutando batalhas que não conseguimos vencer por conta própria? Talvez o erro não esteja na luta, é mais na forma como estamos lutando. Outro ponto impressionante sobre Miguel é sua função como protetor. Em Daniel, ele é descrito como o guardião do povo de Deus, especialmente em tempos de grande angústia. Isso significa que, nos momentos mais difíceis, quando tudo parece desmoronar, existe uma defesa espiritual acontecendo.
Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, pode haver uma batalha sendo travada por você. Agora pense em quantas vezes algo deu errado, mas no final, de alguma forma, tudo se resolveu. Quantas vezes você escapou de algo pior sem nem perceber? A história de Miguel levanta uma possibilidade inquietante: e se você já foi protegido sem saber? E se existiram batalhas vencidas por você sem que você sequer soubesse que elas existiam? Mas a presença de Miguel não está limitada ao passado. Em Daniel 12, ele aparece novamente, ligado a um dos momentos mais críticos da história, o fim dos tempos. Um período de caos, dor e transformação. E nesse cenário, Miguel se levanta mais uma vez. Isso mostra que sua atuação não é pontual, é contínua. Ele está presente nos momentos mais decisivos. Isso reforça uma ideia poderosa: a história não está fora de controle. Existe uma ordem, um plano, uma estrutura sendo conduzida. E Miguel faz parte disso. Ele não luta por acaso. Ele luta porque existe um propósito maior sendo cumprido. E isso muda completamente a forma de enxergar o futuro. Agora, existe uma pergunta que precisa ser feita, e talvez ela seja desconfortável. Se existe uma batalha espiritual acontecendo, em de que lado você está? Porque não existe neutralidade nesse cenário. Cada escolha, cada atitude, cada pensamento, em tudo isso aponta para uma direção. Miguel representa a justiça, a fidelidade, a obediência. Ele não se corrompe, não se desvia, não hesita. Ele permanece firme, mesmo diante do maior adversário possível. E isso estabelece um contraste direto com o mundo atual, onde tudo é instável, onde valores mudam constantemente. Talvez seja por isso que tão poucas pessoas falam sobre Miguel. Porque sua história não é apenas impressionante, ela é confrontadora. Ela faz você pensar, questionar, reavaliar. Ela mostra que existe algo maior em jogo. E quanto mais você entende sobre Miguel, mais percebe que essa não é apenas uma história sobre um anjo. É uma história sobre posicionamento. Sobre escolher um lado. Sobre entender que existe uma guerra acontecendo, e que ignorá-la não faz com que ela desapareça. No final, tudo se resume a uma decisão. Continuar vivendo como se nada disso existisse, ou começar a enxergar além. Porque se Miguel continua lutando, então a batalha ainda não terminou. E a única dúvida que resta é: qual será o seu papel nisso tudo? Existe também um aspecto pouco comentado sobre Miguel que torna sua história ainda mais profunda: o silêncio. Diferente de outros personagens bíblicos que deixam longos discursos ou ensinamentos diretos, Miguel praticamente não fala. Suas ações dizem tudo. Isso cria uma presença ainda mais impactante, porque cada aparição carrega peso, urgência e propósito. Ele não precisa convencer, explicar ou argumentar, ele simplesmente age. E isso levanta uma reflexão interessante sobre como, muitas vezes, o verdadeiro poder não está nas palavras, mas nas atitudes. Ao observar isso, fica claro que Miguel não busca protagonismo. Ele não aparece para ser lembrado, exaltado ou admirado. Ele surge quando necessário e desaparece quando sua missão é cumprida. Isso contrasta completamente com o comportamento humano, onde existe uma constante necessidade de reconhecimento. Miguel mostra que é possível ter autoridade sem precisar de validação. E talvez seja exatamente por isso que sua presença seja tão respeitada no contexto espiritual. Outro ponto que chama atenção é que Miguel nunca age fora de contexto. Todas as suas aparições estão ligadas a momentos estratégicos, onde algo importante está em jogo. Isso indica que existe uma organização no mundo espiritual, uma ordem que vai além do que conseguimos compreender. Nada acontece de forma aleatória. Cada intervenção tem um motivo, um propósito definido. E isso reforça a ideia de que existe um controle maior sobre os acontecimentos, mesmo quando tudo parece caótico. Além disso, Miguel sempre está associado à proteção coletiva, e não apenas individual. Ele luta por nações, por povos, por grupos inteiros. Isso amplia ainda mais a dimensão de sua atuação.
Não se trata apenas de conflitos isolados, mas de movimentos que impactam gerações. Isso pode explicar por que certas mudanças históricas acontecem de forma tão intensa e repentina. Talvez, por trás de alguns desses momentos, existam batalhas espirituais decisivas acontecendo. Também é interessante perceber que Miguel nunca é descrito como alguém que falha. Em todas as referências, ele cumpre seu papel com precisão. Isso não significa ausência de conflito, mas sim que, independentemente da dificuldade, o resultado final está alinhado com o propósito divino. Essa consistência transmite uma ideia de segurança, de que, mesmo diante do caos, existe uma força que não perde o controle da situação. Outro detalhe que passa despercebido é que Miguel não luta sozinho. Ele lidera um exército. Isso mostra que sua força não está apenas em sua posição, mas também na capacidade de conduzir outros. Existe uma hierarquia, uma estrutura organizada que atua junto com ele. Isso reforça ainda mais a ideia de que o mundo espiritual não é desordenado, mas altamente estruturado e coordenado. Ao refletir sobre isso, surge uma conexão interessante com a vida cotidiana. Muitas vezes, as pessoas enfrentam desafios acreditando que estão completamente sozinhas. Mas a história de Miguel sugere o contrário. Ela aponta para a possibilidade de que existem forças trabalhando em conjunto, mesmo que não sejam visíveis. Isso não elimina as dificuldades, mas muda a forma de encará-las. Outro aspecto relevante é que Miguel nunca é associado ao medo. Mesmo diante de confrontos intensos, sua postura é firme, direta e sem hesitação. Isso cria uma imagem de confiança absoluta. Ele não recua, não demonstra dúvida. E isso transmite uma mensagem clara sobre como enfrentar situações difíceis, não pela ausência de medo, mas pela certeza do propósito. Além disso, sua história reforça a importância do tempo. Nenhuma de suas intervenções acontece antes ou depois do momento certo. Tudo ocorre quando precisa acontecer. Isso pode ser frustrante do ponto de vista humano, onde existe pressa e ansiedade por respostas imediatas. Mas ao observar o padrão de Miguel, fica evidente que existe um ritmo maior sendo seguido, algo que não depende da urgência humana. Por fim, quanto mais se observa a trajetória de Miguel, mais se percebe que sua história não é isolada, mas parte de algo muito maior. Ele não é o centro, ele é um instrumento. Um agente dentro de um plano que ultrapassa qualquer compreensão limitada. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais impactante. Porque no final, a história de Miguel não termina nele, ela continua, se desenrolando em uma realidade que ainda está em movimento.